Gente maravilhosa, um bom dia, muita felicidade, que possamos ter um dia muito agradável e com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus esteja nos nossos corações. E eu fui até o frango assado e retornei. Fiz 13 quilômetros. Ontem eu fiz um pouquinho, corri um pouquinho, né? Graças a Deus estava um dia bonito. Corri um pouquinho pela manhã e um pouquinho à tarde. Eu fui lá no 51 ontem e corri um pouquinho na Estrada do Cantão. Bem pouquinho. Hoje eu fui agora cedo até Santa Cruz da Serra. Retornei, graças a Deus. Então, que possamos ficar na graça do Senhor Jesus, né? E ter um bom dia. E também a gente procura, eu vou ler a Bíblia, né? Sempre faço a leitura da palavra de Deus. Então, agora é o capítulo 17, né? O sinal da vitória. O sinal da vitória. Olha, Jesus, ele tem a vitória, né? Que bênção. E aí, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, os irmãos Tiago e João e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. Então Jesus ele foi para um lugar bem distante, né? Subiu lá na montanha, distante um pouco da sociedade, né? A sociedade, eu acho que ela é bem contaminada, né? Assim, tem muita contaminação, porque para Jesus ele sair, né, para ter um pouco de intimidade, ele levar os seus discípulos, né, que ele tinha, né, bem íntimos, mais chegados, eu acredito. Então ele foi lá para cima da montanha. É legal, né? Porque você tem que ter um lugar que você possa ir para você dar uma respirada, olhar o céu, né? E você conseguir ouvir a voz de Jesus, né? Às vezes você nessa loucura que a gente vive, né? A gente vive numa loucura, né? As pessoas, às vezes, as coisas estão muito desvirtuadas, mas se você verificar, a sociedade ela é um pouco doida, a lógica da sociedade, né? As pessoas ficam muito agitadas, muito preocupadas, muitas questões, muitas, né? Então, muita gente está doente aí, está com problemas psicológicos, né? Problemas mentais, estresses, né? A sociedade tem isso. Aí Jesus, então ele foi para a alta montanha e se transfigurou diante dele. Que legal, né? Poxa, Jesus, ele se transfigurou. Ele se transfigurou. Olha que lindo. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Olha, nisso lhes apareceram Moisés e Elias. Nossa, apareceu Moisés e Elias. A história de Moisés eu conheço, é uma história fantástica, né? A história de Moisés. Eu gosto muito das histórias bíblicas, dos personagens, porque são seres humanos como nós, né? Que alcançaram um patamar de unção, né? Moisés ouvia Deus, ouvia a voz de Deus, ele ouvia. Deus falava com ele, ouvia a voz de Deus. E me parece, Moisés realizou maravilhas. Ele não, Deus, né? Mas na unção de Deus, Moisés enfrentou o Egito, o faraó, aqueles carros e poderes, escravidão, sistemas, né? Pô, Moisés. Então eu fico assim, tem muitos personagens bíblicos que eu prefiro olhar o lado da unção,
Porque muita gente olha a questão da humanidade, o erro, né? Nossa sociedade tem esse interesse, a sociedade é um pouco, né? Então ela quer falar, não, aquela pessoa ela fraquejou, ela caiu. Uma pessoa que é profeta, que é bíblico, que teve uma unção, que conseguiu um patamar de chegar próximo. Aí a pessoa ela vai lá, não, o Elias, o Elias. Outro dia eu estava escutando o pessoal falando. Não vou criticar, porque igreja não é para fazer discurso, combate igreja contra igreja. Igreja é para reunir as forças. Mas eu estava escutando a pessoa focar que Elias teve um momento que ele teve medo, que ele foi para a caverna, né? Porque houve uma matança dos profetas. A pessoa estava explicando, eu não conheço a história. Só que eu achei que a pessoa demorou bastante. Eu acho que o estudo era todo dirigido para isso, para o lado de Elias ter sentido medo. Então, não que isso é ruim, isso também tem claro que tem utilidade, né? Se a pessoa estava fazendo uma pregação, trabalha porque tem uma utilidade. Mas o que eu estou passando é que a gente tem que trazer essa informação junto com outras, né? Faz um estudo desse que é muito útil e traz a informação também de todo o contexto de unção de Elias, o que ele realizou de maravilhas. Porque eu digo isso? Porque eu já fui muito vítima de negócio de negatividade, mas demais. E eu, assim, principalmente quando eu era professora, como cidadã, né? Como ser humano. Então, as pessoas reduzem, fazem relatórios da nossa vida. Eu coloco no lugar do profeta porque eu coloco a minha experiência. As pessoas colocam a nossa vida, os 10% que nós temos de fraqueza, de humanidade. E esquece de colocar no relatório de fofoca, de julgamento, até de processo mesmo, os 90% que a gente faz de coisas boas, né? Eu enfrentava processos de prefeitura, de não sei o que, de educação. Aí as pessoas falando um processo, colocando, olha, a Faiza, ela fez isso de errado, ela fez isso de errado. Só que eu acredito que todo mundo tem coisas erradas, fazem coisas erradas na vida, né? Mas tem uns 90% que a gente faz de coisas boas e dentro da nossa vida também, né? Então é isso. Então Jesus, você vê, Elias, ele teve um momento que ele fraquejou. Todo mundo fraqueja. Moisés também, né? Deve ter ficado nervoso. Gente, você lidar com aquele povo todo querendo adorar um bezerro de ouro. Deus fazendo milagres na cara deles lá, coluna de não sei o que, e milagres, e maná que desce para alimentar o povo. E o povo lá, vamos adorar o bezerro de ouro, vamos idolatrar, fazer uma idolatria. Gente, Moisés, ele tinha muita paciência, entende? Eu falo, gente, eu ia falar assim, gente, vai todo mundo se catar. Deus está fazendo um milagre aqui, está dando alimento, está dando proteção e vocês querem adorar bezerro de ouro? Ah, vai todo mundo se catar. Eu ia falar, eu ia fazer pior do que Moisés. Será que eu ia fazer? Não sei. Eu não julgo Moisés. Mas aí, Moisés, Jesus se transfigurou, né? Ao lado de Moisés. Mônica Castro, tu botou um monte de interrogação. Eu tô lendo a Bíblia, Mônica. Tô fazendo uma leitura da Bíblia e fazendo uns pensamentos comigo mesma. Eu gosto depois, eu faço esses vídeos para mim, né? Eu não sei quantos minutos já tem, já deve ter mais de 10 minutos. Aí eu gravo e o meu objetivo era colocar na televisão da minha casa, porque eu não tenho, desculpa, eu gostava muito de ver televisão, mas eu não tenho mais esse gosto, já estou com outros interesses. Meu interesse é mais na Bíblia, na palavra de Deus e na corrida. Então eu passei, como eu não tenho dificuldade, muita dificuldade para achar
bons programas que eu gostaria de ver, eu faço os meus programas e coloco na televisão e eu mesmo fico me assistindo. As palavras de Deus, as palavras da Bíblia, para isso não sair da minha cabeça, porque a gente fica vendo televisão, vê muitas coisas que não é do meu interesse e eu perco o foco da minha vida, entende? Que é isso, eu quero ficar com a palavra de Deus, com as corridas, ver o meu progresso, ver o que eu, penso, me avaliar, relembrar os bons momentos, os meus colegas das corridas, as medalhas, os eventos, isso que eu quero. Aí eu boto isso tudo na televisão. Então é isso. Então Jesus se transfigurou, né? É um evangelho muito bonito. Então isso, Mônica, um grande beijo para você, tá? Tá? Interrogação. Gente, não vou ler muito. Não, vou acabar de ler. Vou acabar de ler. Então Jesus tomou a palavra e disse então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da sombra saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, que muito me agrada. Escutem o que ele diz. Então é isso. Eu procuro fazer o que Deus manda, né? Escutar o que Jesus Cristo falou. A nossa sociedade, eu acho que ela está muito doente por causa disso. Porque a sociedade, ela não escuta o evangelho. Eu procuro assim, por exemplo, eu faço a leitura do evangelho, depois eu fico escutando, né? Quando eu não tenho tempo de ficar lendo, eu fico escutando a leitura. Eu mesmo lendo, eu gosto da minha leitura. Eu acho que eu faço uma leitura que eu mesmo me agrada a minha leitura. Escutem o que ele diz. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto por terra. Eu fico observando, né? Se as pessoas, na hora que Deus agir, né? Se as pessoas não ficam assustadas. Eu acho que tem muitos sinais dos tempos acontecendo e que causam um espanto, um susto, né, nas pessoas. Está acontecendo muitos sinais dos tempos. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levantam-se e não tenham medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou-lhes: não contem a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Então agora a gente pode contar, né? Porque Jesus já está ressuscitado. Então foi Jesus, ele se manifestou a sua glória, né? Toda a sua glória lá na montanha. Ele estava ali no meio deles. Você vê, Jesus estava ali simples, humilde. Ele não veio nos carros de ouros, sentado no trono, cheio de poderes, pompas e circunstâncias. Ele estava ali com os discípulos, no dia a dia, caminhando, ensinando, conversando. Mas aí ele falou: vou mostrar para vocês quem eu sou. Foi lá em cima e se transfigurou. Então, você vê que Jesus poderia ter vindo com arrogância, né? Como a gente vê muita gente, né? Vindo na coisa do poder, né? Eu tô poderoso, mas Jesus, ele tinha ele poderia, né? Ele se manifestou toda a sua glória, mas ele veio dando o exemplo. Ele veio no amor. E você vê, né? Poxa vida, a gente teve uma oportunidade, né, de acolher, de fazer desse mundo um lugar acolhido para Jesus. O que o mundo fez com Jesus, né? Triste isso. Mas ele foi lá e se transfigurou. Para os seus discípulos íntimos, ele revelou todo o seu poder, né? Todo o seu esplendor. E estava lá do lado dele, quem? Elias e Moisés. Gente,
Nós que somos aí da unção, do povo do ensinamento, vamos contar os defeitos de Moisés e de Elias. Mas vamos falar também as coisas boas, hein? Não vamos ficar só apontando o dedo. Gente, se a gente for apontar dedo para Moisés e para Elias, imagine para o resto. O que, que a gente vai fazer? Gente maravilhosa! Aguinha com faisa. Gente, eu tenho que falar uns negócios desses. Sou igual aquela mulher da rádio. Descontrolada, né? Eu gosto dela. Ela é descontrolada. Escuta de manhã, gente. De manhã ela é descontrolada. Ela é muito legal. Gosto muito dela. Gente, aguinha com faisa. Ô, Mônica Castro. Interrogações, hein? Gente, Jesus Cristo está vivo, vive e reina para sempre. Amém. Todo poder, honra e glória, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos viver o amor.